Boa tarde, este é o programa Eclésia para lhe dar conta da atualidade informativa da Igreja Católica. A viagem de Bento XVI à Alemanha ofereceu ao Papa otimismo quanto ao futuro do cristianismo na sociedade alemã. Os encontros e os momentos de oração com líderes de outras religiões confirmaram o que Bento XVI repetiu aos responsáveis políticos e a todos os seus conterrâneos pelo slogan da sua terceira viagem à Alemanha: onde há Deus, há futuro. Apelos à união entre católicos e ao respeito pela dimensão pública da religião marcaram a viagem de 4 dias de Bento XVI à Alemanha, a primeira com o estatuto de visita de Estado. No seu discurso final, já prestes a regressar a Roma, o Papa recordava as celebrações litúrgicas comuns, a alegria de ouvir juntos a palavra de Deus e de rezar unidos. E isto sobretudo nas partes do país onde durante decénios se tentou remover a religião da vida das pessoas. Acontecimentos que encheram Bento XVI de confiança quanto ao futuro do cristianismo na Alemanha. Diante do presidente germânico Christian Wulff, Bento XVI passou em revista a terceira viagem à Alemanha, a 21ª ao estrangeiro, a 16ª na Europa, que contou com passagens por Berlim, Erfurt, Etzelbach, Freiburgo, tendo como lema onde há Deus, há futuro. Uma visita que incluiu o primeiro discurso, alguma vez proferido por um Papa no Parlamento Federal Alemão, o Bundestag, no qual apelou à redescoberta do património cristão da Europa para defender o futuro do Estado de Direito no velho continente. Várias intervenções de Bento XVI visaram a tendência de remeter a religião para o espaço privado, ou mesmo de a marginalizar, preocupação que partilhou com os representantes muçulmanos e antes com os líderes judaicos, junto dos quais lembrou as horríveis imagens que chegaram dos campos de concentração nazi e o Holocausto. Após a passagem pela capital germânica, o Papa entrou no território da antiga República Democrática Alemã, na qual homenageou a resistência da fé face à ditadura nazi e ao regime comunista, que comparou a uma chuva ácida, sublinhando o papel dos católicos na queda do Muro de Berlim em 1989. Na região, um encontro com membros da comunidade protestante, no antigo convento agostinho em que viveu Martinho Lutero, um dos pais da reforma do século XVI. O Papa reafirmou distâncias quando se mostrou mais próximo das igrejas da ortodoxia e disse aos luteranos que a vivência da fé não pode admitir qualquer adulteração para poder fazer face a um mundo secularizado. Nos discursos dirigidos aos católicos na Alemanha, que proporcionaram ao Papa vários banhos de multidão, Bento XVI gritou os conflitos internos que afastam os católicos da sua ligação ao Vaticano e aos seus bispos, bem como a excessiva institucionalização das comunidades, defendendo a libertação de qualquer fardo material e político na Igreja para superar uma crise de fé. Os tristes escândalos de abusos sexuais de menores por membros do clero e em instituições eclesiais também mereceram a atenção do Papa, que recebeu um grupo de vítimas após ter admitido compreender quem deixa a Igreja por se sentir escandalizado por estes crimes que foram revelados nos últimos tempos. Um tempo difícil para o qual Bento XVI pediu o apoio dos fiéis, declarando que permanecer em Cristo significa permanecer na Igreja. Agradeço a todos por estes dias estupendos, por tantos encontros pessoais e pelos inumeráveis sinais de atenção e de estima que me manifestaram. Na noite do domingo, Bento XVI regressou ao Vaticano após mais de 2.750 km percorridos em 84 horas e meia. Num país onde católicos e luteranos são as duas confissões religiosas com maior expressão, Bento XVI esteve no convento dos Agostinhos, onde viveu Martinho Lutero, e desafiou a construção contínua da unidade. Esse desafio foi deixado também para o interior da própria Igreja Católica Alemã. O desafio marcou a mensagem deixada pelo Papa na última missa que celebrou nesta terceira viagem à Alemanha, em Freiburgo, mas percorreu várias mensagens que Bento XVI quis deixar na sua terra natal. Construir a unidade na Igreja Católica, nas diferentes comunidades e em relação ao Papa. A sustentar este desafio, a afirmação que deixou no Estádio Olímpico de Berlim, de que a Igreja não é apenas uma organização que resulta da ordenação de múltiplos aspectos exteriores. Alguns olham para a Igreja detendo-se no seu aspecto exterior. Então, ela aparece-lhes apenas como uma das muitas organizações presentes numa sociedade democrática. E segundo as normas e leis desta, se deve depois avaliar e tratar, inclusive é uma figura tão difícil de compreender como é a Igreja.
A intervenção deixou críticas aos que manifestam insatisfação e descontentamento se não virem realizadas as próprias ideias superficiais e erróneas de Igreja e os próprios sonhos de Igreja. Mas os apelos à unidade entre cristãos e entre religiões marcaram também os encontros com outras lideranças religiosas, nomeadamente a Igreja Ortodoxa, a comunidade judaica e islâmica e a Igreja Luterana. A marcar a terceira viagem de Bento XVI à Alemanha, a presença do Papa no convento dos Agostinhos, a casa de Martinho Lutero, antes de promover a reforma que o levou à separação de Roma. Uma ocasião para Bento XVI pedir a união dos cristãos face à secularização. Num encontro com representantes do Conselho da Igreja Evangélica Alemã, o Papa considerou um erro que, ao longo dos séculos, se tenha visto, em primeiro lugar, aquilo que separa os cristãos e não se tenha percebido, de modo essencial, o que têm em comum. Para o Papa, não são as táticas que podem salvar o cristianismo, mas sim uma fé pensada e vivida de modo novo, que afirme a presença de Cristo no mundo. Inédito nesta viagem do Papa à Alemanha foi o discurso que proferiu no Parlamento Germânico, uma oportunidade para o Papa desafiar os políticos à construção da justiça na fidelidade à identidade cultural da Europa, onde não se podem ocultar os fundamentos cristãos. Foi na Casa da Democracia Germânica que Bento XVI afirmou a necessidade de redescobrir o património cristão da Europa como base de sustentação de um Estado de Direito. Em Berlim, o Papa alemão recordou que a cultura da Europa nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma, do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. E os três fundamentos são hoje necessários para a garantia dos direitos humanos. Foi na base da convicção sobre a existência de um Deus Criador que se desenvolveram a ideia dos direitos humanos, a ideia da igualdade de todos os homens perante a lei, o conhecimento da inviolabilidade da dignidade humana em cada pessoa e a consciência da responsabilidade dos homens pelo seu agir. Estes conhecimentos da razão constituem a nossa memória cultural. Ignorá-la ou considerá-la como mero passado seria uma amputação da nossa cultura no seu todo e privá-la-ia da sua integralidade. No primeiro discurso proferido por um Papa no Parlamento Federal Alemão, Bento XVI recordou os tempos em que a Alemanha experimentou a separação entre o poder e o direito, resultando daí o espezinhar do direito por um bando de salteadores muito bem organizado. As palavras do Papa recordavam a experiência de perseguição nazi e denunciavam momentos em que homens da política ameaçaram destruir o mundo. No Bundestag, Bento XVI recordava critérios e motivações para que a atividade política seja um explícito compromisso pela paz e pela justiça. O seu critério último e a motivação para o seu trabalho como político não devem ser o sucesso e menos ainda o lucro material. A política deve ser um compromisso em prol da justiça e assim criar as condições de fundo para a paz. Naturalmente, um político procurará o sucesso, sem o qual não poderia jamais ter a possibilidade de uma ação política efetiva. Mas o sucesso há de estar subordinado ao critério da justiça, à vontade de atuar o direito e à inteligência do direito. O Papa admitiu dificuldades na missão de reconhecer aquilo que verdadeiramente é justo e, deste modo, servir a justiça na legislação, criticando as concepções positivistas frequentemente adotadas. Para Bento XVI, o princípio maioritário não basta quando está em jogo a dignidade do homem e da humanidade. Neste encontro, cerca de 100 dos 620 deputados alemães faltaram ao encontro por considerarem que um discurso papal é incompatível com a neutralidade religiosa do Estado. Sem aludir diretamente a este facto, Bento XVI falou do papel que compete à Santa Sé como parceira no seio da comunidade dos povos e dos Estados. É um documento que propõe um caminho para um encontro pessoal com Cristo. O bispo da Diocese de Viana do Castelo acaba de lançar uma carta pastoral cujo objetivo é a revitalização da Diocese. A carta pastoral Cristo em Vós, a Esperança da Glória, foi apresentada durante a cerimónia de abertura do novo ano pastoral.
Um ano depois de ter iniciado o seu episcopado à frente da Diocese de Viana do Castelo, Dom Anacleto diz já ter tomado o pulso a esta igreja fortemente enraizada numa religiosidade popular. Uma religiosidade expressa nas festas e romarias que caracterizam o Alto Minho. A religiosidade popular aqui é muito mais forte do que noutras dioceses que eu já conhecia antes. Portanto, tem expressões muito mais populares do que, de facto, noutros países. Aqui as festas e romarias, nomeadamente a da Senhora da Agonia, atrai multidões, para mim, impensáveis noutros lugares. Comparáveis só, se calhar, com as multidões de Fátima. Mas a religiosidade popular precisa de um aprofundamento na fé, um encontro com Cristo que se adquire no contacto com o Evangelho. No arranque do novo ano pastoral, Dom Anacleto lança as bases para a revitalização da Igreja Vianense. O Bispo de Viana do Castelo acaba de lançar a carta pastoral Cristo em vós, a esperança na glória. Uma frase do apóstolo São Paulo que acaba por resumir o Evangelho. Isto é, o anúncio de Cristo na expectativa dos efeitos que esse anúncio, no caso de ser acolhido, produz na vida das pessoas e que vai sintetizado nessa expressão a esperança da glória. Que, portanto, é uma linguagem um bocadinho bíblica, mas no fundo se relaciona com a questão da vida e daquilo que todas as pessoas humanamente desejam, que é ter uma vida boa, uma vida feliz e uma vida que não termine com a nossa vida ou o tempo que vivemos neste mundo. A carta foi apresentada na cerimónia de abertura do ano pastoral. Presentes estiveram responsáveis de secretariados diocesanos, movimentos, associações e obras de apostolado. Este documento pretende propor um caminho de encontro com cada um, com Jesus Cristo e com o outro. A carta tem 3 partes e todas elas têm em comum a palavra encontro. Na primeira parte, ao encontro comigo próprio, depois ao encontro de Cristo e depois com Cristo ao encontro dos outros. Portanto, tem de facto essa dimensão da transmissão do Evangelho aos outros, mas tem uma outra dimensão que eu considero básica e que deve anteceder essa dimensão do anúncio aos outros, que é do acolhimento de Cristo na minha própria vida. Portanto, na prática, trata-se de um convite e ao mesmo tempo de uma proposta de itinerário para cada um se encontrar com Cristo e acolhê-lo na sua vida. Na carta pastoral, Dom Anacleto anuncia a intenção de pôr os diversos movimentos de pastoral a fazer uma reflexão séria, no sentido de se renovarem. É um desafio para cada um ler mais do que aquilo que lê. Um documento que sugere caminhos que todos devem percorrer, inserindo o Evangelho na própria vida. E no próximo domingo será ordenado, na Catedral de Bragança, Dom José Manuel Cordeiro. O novo bispo sucede a Dom António Moreira Montes, que esteve 10 anos à frente do governo espiritual da Diocese. Nesta hora de mudança, Dom António Montes fala-nos das prioridades pastorais da Diocese e deste seu itinerário de missão que agora termina. São os dias derradeiros de Dom António Montes, no Paço Episcopal de Bragança. Durante 10 anos viveu aqui porque a Igreja lhe pediu que assegurasse o governo pastoral da Diocese. Agora dá por concluído este itinerário de missão. A missão é justamente a palavra apropriada para funções deste género. Na Igreja nós estamos ao serviço e, enfim, foi-me pedido para assumir esta missão e assumi-o com naturalidade, com boa vontade. Pode-se mesmo dizer com gosto, no sentido de que uma função da Igreja tem que se fazer com gosto para que corresponda ao exercício de uma missão feita no seguimento de uma vocação. Foram 10 anos particulares especiais na minha vida, estes que tive a oportunidade de trabalhar diretamente mais na pastoral, em contacto com as populações, com os sacerdotes, com religiosos, com movimentos laicais e também com uma grande atenção à sociedade civil. Deixa uma diocese muito marcada pela religiosidade popular, mas também uma porção de povo de Deus, onde a ação pastoral se organiza em função de comunidades rurais e urbanas. Em ambas, o Bispo Emérito de Bragança destaca o trabalho
para restituir aos sacramentos a sua dimensão de fé, libertando a sua frequência de uma motivação simplesmente social. E isso é preciso um esclarecimento e uma consciencialização para que a dimensão religiosa esteja em primeiro lugar. Isto reflete-se, por exemplo, na questão dos padrinhos de batismo ou do crisma, que muitas vezes não têm a devida idoneidade, porque se vê no padrinho uma função social de dar uma prenda. Um padrinho também é responsável da educação cristã da criança, da pessoa que vai ser batizada ou que vai ser crismada. Vê-se na preocupação em que as meninas para a comunhão estejam muito bem vestidas, quase como noivas. E nos casamentos também temos que reconhecer que a dimensão social, por vezes, ultrapassa a dimensão religiosa. Encara com muita esperança o futuro e está certo que o seu sucessor, um homem da Diocese, tem todas as qualidades para iniciar um novo estilo de governação pastoral, zelando pelas necessidades de sempre e inovando a abordagem pastoral. Mas para Dom António Montes, o seu caminho de igreja não acabou, apenas começa um novo ciclo. Bem, é mais uma etapa na minha vida, passei por várias, e esta foi uma etapa significativa. É uma questão de bilhete de identidade. Portanto, quando o bilhete de identidade aponta um certo número, é normal, e é normal que se ceda o lugar a outra geração. Creio que esta norma que os bispos apresentem o pedido de resignação é uma norma sensata. Naturalmente fica sempre um pouco mais. Eu acabei por ficar quase 1 ano e meio mais, o que é normal nestes processos de transição. Não ficarei desocupado. Tenho encargos na Conferência Episcopal e tenho outros projetos, quer de tipo particular, quer ligado a congregações religiosas. Para o ano é o ano europeu do envelhecimento ativo. Eu espero ser um agente ativo. Os momentos derradeiros de Dom António Montes em Bragança, uma diocese que no domingo acolhe Dom José Manuel Cordeiro, que será ordenado na Catedral daquela cidade transmontana. Amanhã no programa Eclésia, o novo bispo, Dom José Cordeiro, antecipa as suas prioridades pastorais para a diocese de Bragança. A comunidade dos frades capuchinhos em Timor vai contar com 3 novos membros, 3 leigos que durante um ano vão trabalhar na área da pastoral, da saúde e da educação. A celebração de envio foi antecedida pelo Timor Cup, um encontro missionário de jovens que decorreu na comunidade dos capuchinhos em Gondomar. Os sons já pertencem a outra cultura e chegam de um outro continente. São jovens de vários pontos do país ligados aos frades capuchinhos. No último fim de semana juntaram-se em Gondomar para viverem a festa da missão, uma iniciativa integrada na celebração de envio de 3 leigas missionárias que vão enriquecer a comunidade franciscana capuchinha em Timor-Leste. Vamos para Timor-Leste, para o interior de Timor-Leste, vamos para Laleia. E vamos trabalhar numa missão partilhada com os missionários capuchinhos, que tem como objetivo trabalhar na área da educação, da saúde e da evangelização. Os missionários capuchinhos estão em Timor desde 2003 e desde 2005 que contam com o apoio de um grupo de retaguarda nas várias fraternidades, chamado Grupo de Ação Missionária. Um grupo que tenta dinamizar o espírito missionário em Portugal. Nós aqui há 2 anos atrás decidimos escrever um lema na nossa camisola que é: somos a ponte que liga as margens. Timor está longe, nós estamos cá, eles estão lá e não têm aquilo que precisam. Então o nosso trabalho consiste nisso, ser a ponte, juntar, preparar, enviar, e agora o envio é um envio muito mais rico, também nos sentimos colaboradores desse projeto e fazer com que lá realmente o Evangelho seja espalhado, que a palavra de Deus chegue a todos e nas condições como nós achamos que é mais humano, não é? É com base neste apoio de retaguarda que partem para Timor a Joana, a Celina e a Antonieta. Vão ajudar os frades capuchinhos em Timor-Leste nas áreas de evangelização da saúde e da educação. Estava a trabalhar, eu trabalhava em unidades de autismo, ia de escola em escola e trabalhava com as crianças, é uma coisa que eu gosto muito.
mas a missão chamava de uma forma especial e eu senti que tinha mesmo de ir. Daí que deixei a minha casa, deixei o meu trabalho, deixei tudo e vou em missão durante 1 ano e o tempo que Deus quiser que eu vá. Pois logo se verá, quando chegar. Se verá. Sim. Escolhi fazer uma missão diferente daquilo que fazia normalmente, que era lecionar. Portanto, eu estou formada há 2 anos e pensei continuar a via da partilha com os outros. Portanto, escolhi uma vertente missionária diferente. Por entre o grupo de jovens que se associou à festa de despedida, alguns já tinham feito uma experiência missionária em Timor-Leste. É o caso da Rita Ribeiro, que não esquece o povo com o qual contactou durante 1 mês em Timor e que agora se dedica a criar o bichinho da missão noutros jovens. Sem dúvida que é uma experiência a repetir e a trabalhar cá também com os jovens para que possam também partilhar e fazer uma experiência deste género, porque é sem dúvida enriquecedor e importante para os jovens perceberem que lá longe há pessoas que não têm uma cama como nós temos, um prato de comida como nós temos, mas que têm um sorriso muito maior do que o nosso muitas vezes. Jovens missionários chamados a viver, partilhar Jesus na missão. O encontro missionário terminou com a celebração de envio. É já amanhã que as 3 leigas partem para Timor. Jovens missionários chamados a viver, partilhar Jesus na missão. Vamos encontrar esse Deus no caminhar aqui, no Timor-cá. Foram estes os conteúdos que preparámos para si. Lembramos que estão todos disponíveis em agência.eclésia.pt, a plataforma multimédia que junta Eclésia Televisão, Eclésia Rádio e Eclésia Agência de Informação. Fique bem, até amanhã, se os quiser.